Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das linguagens de programação. Esse tópico é relativamente extenso, por isso eu subdividi o mesmo em 6 videoaulas. A nossa videoaula de hoje é a última relacionada a essa temática, então nós vamos dar continuidade ao estudo da especificação de linguagem de programação, sendo que na videoaula de hoje nós vamos correlacionar vários aspectos que foram estudados anteriormente, como por exemplo, vimos que podemos classificar as linguagens de programação de acordo com a similaridade com a linguagem humana. Então nós temos as linguagens de alto nível, são as que mais se assemelham com a linguagem natural, e temos as linguagens de máquina, que efetivamente são aquelas que são passíveis de compreensão pelo hardware, que efetivamente vão ser constituídas de zeros e uns. Esse processo de, através de um programa escrito em uma linguagem de alto nível, a obtenção de um programa em uma linguagem de máquina e, consequentemente, a execução do mesmo por parte da máquina, é denominado processamento da linguagem de programação. E nós temos algumas opções para fazermos esse processo, né, que seria interpretação e tradução. Nesse ponto, a gente vai correlacionar vários aspectos que foram vistos antes. Por exemplo, nós vimos componentes básicos de uma linguagem de programação. Então, o que é um identificador, o que é uma palavra reservada, o que é um delimitador, o que são chaves sintáticas, por exemplo. E agora nós vamos revisitar esses tópicos. Vimos também a definição de uma gramática, vimos que podemos utilizar uma gramática para determinar se uma sentença pertence à linguagem que a gramática define. E todos esses passos estão correlacionados com o processamento da linguagem. Por fim, vamos trabalhar a definição do ambiente de programação, ou seja, o que eu preciso ter na minha máquina para que efetivamente eu consiga construir um programa em uma linguagem de alto nível e efetivamente executar esse programa por parte da máquina. Então vamos começar com o estudo mais detalhado do processamento. Então é um método de execução de uma linguagem. Uma linguagem de alto nível é definida na forma de um conjunto de instruções, em princípio passíveis de execução por uma máquina. Pode-se dizer que uma linguagem de programação define formalmente uma máquina de computação. No entanto, como vimos anteriormente, um computador real só pode executar programas expressos em uma linguagem definida pelo hardware, a linguagem de máquina. Nenhum hardware, pelo menos no âmbito comercial, incorpora instruções com grau de complexidade de uma linguagem de alto nível. A máquina capaz de executar programas de alto nível é então virtual, só existe formalmente. E a execução de um programa de alto nível sempre é um processo de simulação dessa máquina virtual. O processador de uma linguagem é um sistema de computação cuja tarefa é receber um programa escrito nessa linguagem e criar condições para que as atividades prescritas por este programa sejam realizadas por um computador que o receber. Dito de uma outra forma, um processador de linguagem resolve o problema de implementação da máquina virtual definida pela linguagem de programação. As soluções dadas a este problema podem ser consideradas do ponto de vista do usuário da linguagem, ou melhor dizendo, do programador, ou do implementador do processador. Para o escopo da disciplina em questão, que norteia o nosso estudo, é pertinente apenas o primeiro caso, então analisarmos do ponto de vista do programador. Quanto ao segundo, tem desenvolvimento maior em disciplinas que objetivam a implementação de linguagens. No caso específico do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, temos disciplinas como métodos formais e autômatos, compiladores. Então, nessas disciplinas, efetivamente, a gente vai analisar o processador de uma linguagem do ponto de vista de quem o implementa. Vamos agora tratar dos modos de processamento de uma linguagem. Há duas abordagens fundamentais quanto à implementação de linguagens. Temos a interpretação e a tradução. Visando distingui-las, vale uma metáfora adaptada da obra de Herbert e Michael, denominada Linguagens de Programação, Estruturas e Modelos, publicada em 1990. Imagine um funcionário que fala apenas inglês e o seu chefe que fala apenas português. Todos os dias, o chefe prepara uma lista, em português, de tarefas a serem executadas pelo funcionário.
Este usará um dicionário português-inglês para entender a lista e executar as tarefas respectivas. O funcionário poderá adotar dois procedimentos. O primeiro é o que chamaremos de abordagem interpretativa, na qual ele traduz a primeira instrução e executa a tarefa correspondente, traduz a segunda instrução e executa a tarefa correspondente, e assim por diante, até completar o serviço. Na segunda abordagem, que vamos denominar tradução, o funcionário primeiramente traduz todas as instruções da lista de português para inglês, registrando as instruções traduzidas. Na sequência, ele toma a lista de instruções traduzidas e executa as tarefas prescritas. Vamos detalhar um pouco melhor a questão da interpretação. Um interpretador traduz um comando ou instrução de um programa por vez e já invoca uma rotina que complete sua execução. Interpretadores têm a vantagem de não traduzir instruções que nunca serão usadas. Também consegue sempre relacionar ao longo do programa seus efeitos com as instruções correspondentes. Isto é bom para observar o programa em funcionamento e detectar erros. Normalmente, para uma mesma linguagem de programação, o interpretador tende a ser um programa menor que o compilador. Tem como desvantagem principal o fato da execução de programas ser mais lenta, devido à necessidade de retraduzir as instruções cada vez que seja necessário executar um programa. Em outras palavras, você tem uma tradução em tempo de execução. Ou mesmo, durante uma única execução, haverá retradução, sempre que for necessário repetir um trecho, seja numa repetição propriamente dita, um laço de repetição, ou na invocação de um procedimento, por exemplo. A gente vai estudar melhor o conceito de procedimento, mas eu posso deixar claro que é um trecho de programa que pode vir a ser solicitado a sua execução, e essa solicitação pode ocorrer mais de uma vez durante a execução do programa. Vamos definir melhor agora o processo de tradução. Um tradutor produz, a partir do programa que lhe é fornecido, também denominado programa-fonte, um programa equivalente, mas em uma linguagem executável, também denominado programa-objeto. O programa-objeto pode ser diretamente executável, ou seja, estar em uma linguagem de máquina, ou estar em uma linguagem para a qual exista um processador, ao qual ainda será submetido o programa-objeto. Conforme essa relação entre linguagem-fonte e linguagem-objeto, os tradutores podem ser montadores, ou seja, eles vão traduzir de linguagem de baixo nível para linguagem de máquina, ou compiladores, que por sua vez traduzem de linguagem de alto nível para linguagem de baixo nível, por exemplo, a linguagem de máquina, ou pré-processadores, que por sua vez vão traduzir da linguagem de alto nível para uma outra linguagem de alto nível. A grande vantagem dos tradutores é dar velocidade à execução dos programas, pois o programa-objeto resultante pode ser armazenado para posterior execução, sem a necessidade de uma retradução. Além disso, o tradutor pode, às custas de uma implementação mais complexa que a de um interpretador, fazer diagnósticos mais completos sobre as condições do programa-fonte, porque ele vai repassar todo o programa durante a tradução, antes de qualquer execução. Isso é de particular valia para o programador no processo de depuração de seus programas, em outras palavras, no processo de busca por erros. Vamos falar agora de sistemas de implementação híbridos. Alguns sistemas de implementação de linguagens são um meio termo entre os compiladores e interpretadores puros. Eles traduzem programas em linguagem de alto nível para uma linguagem intermediária, projetada para permitir fácil interpretação. Este método é mais rápido do que a interpretação pura e são chamados de sistemas de implementação híbridos. Um exemplo disso é a linguagem de programação Java. Ela possui implementações híbridas e esta característica permite sua adaptação às mais variadas arquiteturas. Por que isso acontece? É muito mais fácil, ao invés de você construir um tradutor para cada arquitetura que você pretenda rodar a linguagem de programação Java, você pode se dedicar apenas a construir interpretadores mais simples para aquela arquitetura. E efetivamente você vai ter um compilador robusto que vai fazer vários testes durante a tradução e com base no código-fonte
vai gerar um programa numa linguagem intermediária, que a gente chama de bytecode, que vai ser de fácil interpretação por parte dos interpretadores que vão existir para cada uma arquitetura que se proponha a rodar programas em Java. Vamos analisar agora a estrutura básica de um processador de linguagens. Como os compiladores são os processadores de linguagens mais comuns, é a sua estrutura que será abordada aqui. Porém, a estrutura de outros processadores de linguagens são similares, diferindo apenas em detalhes particulares. De um modo geral, um processador tem seu trabalho subdividido em 3 fases, as quais seriam análise léxica, análise sintática e, por fim, a geração de código. Vamos detalhar então cada uma dessas etapas. A análise léxica é a decomposição da cadeia de caracteres que entra representando uma sentença com o objetivo de separá-la adequadamente em seus constituintes importantes. Tais elementos são exemplificados por identificadores, palavras-chave, constantes, operadores, delimitadores e etc. Cada símbolo desses, isolado pelo analisador léxico, é conhecido como token. Por sua vez, a análise sintática faz uma verificação da entrada recebida para ver se esta é válida, isto é, se essa representa uma sentença da linguagem. O analisador sintático recebe do analisador léxico uma sequência de símbolos primitivos, como nós vimos, podem ser denominados tokens, e determina se estão dispostos conforme especifica a gramática da linguagem. Por sua vez, a geração de código trata-se da produção de uma sequência de caracteres correspondentes à tradução do programa-fonte, passível de execução posterior. Uma forma de organizar estas fases é esquematizada na figura que veremos a seguir. Cada fase vai produzir uma versão transformada do programa em processamento, desde alguma forma de código intermediário até o código objeto final. Então, inicialmente nós temos o programa-fonte. Esse vai servir de entrada para o analisador léxico, que por sua vez vai gerar um conjunto de unidades léxicas e também vai alimentar uma tabela de símbolos. A saída gerada pelo analisador léxico vai ser a entrada para o analisador sintático, que por sua vez vai gerar o que nós denominamos árvores de análise e vai também alimentar a tabela de símbolos. A saída do analisador sintático vai ser a entrada do gerador de código intermediário, que também vai ser o nosso analisador semântico. Eu posso ou não vir a ter uma etapa de otimização desse código intermediário, gerando então a saída para o gerador de código. Ou o meu gerador de código intermediário já tem a sua saída diretamente enviada para o gerador de código. Tá certo? Então, esse código intermediário recebido pelo gerador de código vai ser transformado na linguagem de máquina, com a ajuda do que nós temos na tabela de símbolos. Então, uma vez tendo o nosso programa agora em linguagem de máquina, este vai poder ser executado em computador, que vai receber os dados de entrada e, por sua vez, vai gerar os resultados. Vamos definir agora o conceito de ambientes de programação. Então, no meu caso particular, o ambiente de programação é constituído por action figures, eu também tenho um arcade, na realidade eu estou brincando, né? Ambientes de programação estão relacionados com o que eu preciso ter no meu computador para que eu possa construir programas com o mesmo. Então, um ambiente de programação é um conjunto de ferramentas usadas no desenvolvimento de software. Este conjunto pode se constituir em somente um sistema de arquivos, um editor de textos, um compilador e um link editor. Ou pode incluir uma grande coleção de ferramentas integradas, cada uma das quais acessadas por meio de uma interface uniforme. A esta modalidade também se dá o nome de ambiente integrado de desenvolvimento, também conhecido pela sigla IDE. Um IDE pode fornecer ainda programas auxiliares para o desenvolvimento de software, como, por exemplo, um gerador de código. O gerador de código é uma ferramenta que possui a capacidade de gerar código a partir de determinado modelo de software, que pode, por exemplo, estar contido em um diagrama de blocos. Um exemplo disso é o Lego Mindstorm. Eu até utilizo ele em algumas aulas práticas para passar trabalho para os meus alunos.
de introdução à programação. Infelizmente, em função da pandemia, eu não vou poder trabalhar com esse modelo nessas nossas videoaulas, mas é bem interessante, pois estimula muito os alunos através da utilização desses equipamentos. A nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, a nossa videoaula de hoje fechou o escopo da base teórica necessária para a gente comece a estudar a linguagem de programação C. Então, na próxima videoaula, a gente já vai começar os nossos estudos de uma linguagem de programação de alto nível. Espero vocês na nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal!